Olá, seja bem-vindo ao Jornal da Câmara de Uberlândia. Aqui você acompanha os principais destaques do poder legislativo da nossa cidade. A Escola do Legislativo da Câmara Municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, realizou a abertura oficial da campanha Maio Amarelo. Confira! Neste ano, a 13ª edição da campanha Maio Amarelo traz o tema, no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. A coordenadora de Educação para o Trânsito da CETRAN, Joana Souza, destacou a importância do respeito e da conscientização para reduzir os acidentes e preservar vidas. Segundo ela, motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres precisam compartilhar o espaço público com responsabilidade e atenção. Atualmente, o Brasil ocupa a 3ª posição no mundo em número de sinistros de trânsito, com o registro de uma morte a cada 15 minutos. Brasil, são 40 mortes por ano, 130 mil acidentes registrados, são 300 mil feridos grave com sequelas com o sinistro. Então, o quadro é alarmante e se trata de um cenário violento no trânsito. Então, uma questão que precisa ser trabalhada é a educação de trânsito. Cada um fazendo a sua parte, para que tenhamos um trânsito melhor. No Brasil também acontece uma morte a cada 15 minutos. Então, é bem séria a situação. O Brasil está entre os países com maior número de mortes no trânsito. Como eu já disse, a cada 15 minutos, uma pessoa perde a vida nas estradas e ruas brasileiras. E estamos no top 3. É um top 3 muito triste, porque nós estamos em 3º lugar no mundo em vítimas fatais no trânsito. É um top 3 que eu não gostaria de estar, e acredito que nenhum brasileiro gostaria. Então, é uma tragédia silenciosa, que exige atenção e ações imediatas de toda a sociedade. Durante a participação na Câmara, a coordenadora também apresentou os números registrados em Uberlândia e detalhou as ações educativas que serão realizadas ao longo do mês em diferentes pontos da cidade. E Uberlândia não está fora, né? Com mais de 837 mil habitantes, a frota já vai para quase 550 mil, e com 15.478 ocorrências, 25.124 pessoas feridas, com 50 mortes registradas. Então, com esse quadro, além das dores, dos sofrimentos, nós gastamos muito dinheiro com acidente de trânsito. Verbas essas que poderiam ser gastadas em outras áreas, da saúde, da educação. Então, é um tema que a gente precisa ter um novo olhar e cuidar melhor. Esse mês, nós vamos trabalhar esse tema, nós vamos chamar a atenção para as emoções no trânsito. Como eu falei, enxergar o outro é salvar vidas, ter esse olhar para as emoções. Estamos trabalhando com vários parceiros na cidade, como Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, DR, Bombeiro, dentre outros parceiros da área privada. Então, nós estamos com um cronograma extenso, vamos trabalhar o mês todo em vários pontos da cidade, com blitz educativa, palestra para adultos e para crianças. A CETRAN tem projetos permanentes de educação de trânsito, projeto empresa, nós trabalhamos nas empresas também, nas datas da CIPAT, e a CETRAN vai lá para trabalhar com eles, fazendo as palestras, dinâmicas, blitz educativa na entrada e saída dos funcionários. Então, assim, nós estamos com a agenda bem extensa e estamos enganjados.
para fazer educação de trânsito, com o objetivo de salvar vidas. Esse é o nosso principal objetivo, e eu conto com todos que estão aqui, que estão nos assistindo, para que possamos parar, pensar e retomar, né, atitudes e bons comportamentos no trânsito, para que a gente possa melhorar o nosso trânsito aí e sofrer menos com as estatísticas. Muito obrigado pela presença, obrigado pela aula que nos deu aqui, né, de conscientização. Isso é muito importante. Faça mais isso, a casa está à disposição de vocês. A sociedade realmente precisa ter um pouco mais de paciência, né? Isso é fundamental o que você falou. O trânsito hoje ele é um dos meios que mais mata, né? Tanto na discussão e na briga e na morte, quanto no acidente, né? Muito obrigado. E a casa é sua, fique à vontade. Se tiver qualquer novidade, pode vir, está aberto, você está passando para a nossa comunidade essas orientações. O que pode e o que não pode durante o período eleitoral foi tema de uma palestra durante as eleições de 2026. O plenário da Câmara Municipal recebeu assessores parlamentares, servidores, vereadores e estudantes para a palestra O que pode e o que não pode no período eleitoral, ministrada pela advogada e especialista em direito eleitoral, direito municipalista e direito público, Perla Roriz. Esta foi a segunda participação da palestrante na sede do Legislativo, reforçando a importância do tema e o compromisso da Câmara Municipal de Uberlândia com a capacitação técnica dos colaboradores diante das normas que regem o processo eleitoral. Durante a apresentação, Perla Roriz explicou as diferenças entre condutas vedadas e abuso de poder político, destacando que as restrições previstas na legislação eleitoral se aplicam aos agentes públicos, mesmo em eleições sem cargos municipais em disputa. A advogada também abordou temas como o uso da máquina pública, publicidade institucional, regras para redes sociais, impulsionamento de conteúdo e o uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Nós temos regras eleitorais que vão a cada pleito se modificando. A atualização dentro da matéria do direito eleitoral ela é necessariamente constante. Por quê? Porque a política dinâmica evolui, as eleições evoluem e o regramento disso que vem do Tribunal Superior Eleitoral também passa a ter novos acréscimos em todas as eleições. Pode ser feito. É fazer uma divisão muito clara entre aquilo que é campanha eleitoral e aquilo que é campanha institucional, porque a comunicação no âmbito do município precisa continuar, nós não deixamos de ter a administração funcionando, não deixamos de ter o poder legislativo funcionando, porque estamos tendo campanhas eleitorais, né? Então a gente precisa ter essa limitação muito bem definida e trazendo a informação a gente ajuda para que tanto o poder público cumpra com a sua parte de separar aquilo que é privado do que é público, quanto para que a sociedade também exerça seu papel de fiscalização. Durante a palestra, os participantes também puderam esclarecer dúvidas sobre situações do cotidiano relacionadas às regras eleitorais. Pode existir prestação de conta em outdoor? Porque o que mais tem aqui na cidade existe, né? Que é a prestação de contas junto com a figura do candidato. Vereadores presentes destacaram a importância da iniciativa para ampliar o conhecimento sobre a legislação eleitoral e garantir mais segurança durante o período de campanha. É importantíssimo essa palestra para poder saber quais são as nossas condutas que possamos ter a cada 2 anos em que temos um pleito eleitoral. O encontro também reuniu representantes de cidades da região que participam das atividades promovidas pela Câmara Municipal de Uberlândia. A gente sabe que a política hoje ela é bem complexa, né? Então, hoje a gente esteve aqui tirando as nossas dúvidas em questão ao período eleitoral. E, assim, para mim, está sendo um grande conhecimento. A gente, como vereadora e também como participante do nosso município, através do prefeito também, em situações que acontecem, às vezes, alguns riscos no período eleitoral. Então, tirando essas dúvidas aqui, a gente vai poder levar para casa e também orientar quem precisa. Eu acho muito importante, relevante, alguns detalhes que a gente não está por dentro. Então, através dessa palestra, a gente fica ali naqueles pontos de equilíbrio. Pode ou não pode? E é bom para a gente passar para os nossos eleitores, para os nossos parceiros,
Então, eu acho que é muito importante. A minha dúvida hoje foi, eu até fiz essa pergunta para ela, sobre as redes sociais. O que a gente pode estar lançando na rede social particular e na rede social do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Se tem essa diferença entre as duas redes sociais. Assessores parlamentares e estudantes também participaram da palestra e destacaram a importância das orientações sobre a legislação eleitoral para a atuação profissional e acadêmica. O tema é muito interessante, direciona, para que a gente possa não cometer erros durante o período eleitoral e é muito importante para que a gente possa ter esse conhecimento. É um tema que realmente a gente não ouve muito sobre nas redes sociais, nas grandes redes, e que é muito importante, sabedoria tanto do povo e tanto de quem participa da política. E mesmo quem participa tem muitas coisas que são novidades que ela está falando, vê a cara de surpresa na cara de muita gente. Então, é de muitíssima importância. Muito importante, que como a gente é assessor parlamentar ainda, a gente está por dentro do que a gente pode fazer como assessor, o que não pode fazer na campanha política. Eu achei a palestra muito interessante, são temas relevantes, principalmente nesse ano eleitoral, Então, é importante termos especialistas aqui na Câmara, para dar esclarecimento aos vereadores, assessores, aos agentes públicos de modo geral, Então, assim, é muito válido e precisa ter mais momentos como esse, para enriquecer a nossa Câmara e a todos. A Câmara Municipal de Uberlândia instalou uma comissão parlamentar de inquérito para apurar indícios de comercialização e distribuição de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol no município. A CPI foi criada por meio de requerimento do vereador Ney Borges, aprovado em plenário. A primeira reunião contou com a definição dos integrantes da comissão. O vereador Antônio Augusto Queijinho foi eleito presidente da CPI, enquanto o vereador Jair Ferraz assumiu a relatoria dos trabalhos. Também integram a comissão a vereadora Ângela do Postinho e o vereador professor Conrado. O vereador Ney Borges participa da CPI por ser o autor do requerimento que solicitou a investigação. O objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito é garantir mais segurança aos consumidores e apurar possíveis casos de adulteração de bebidas alcoólicas comercializadas em Uberlândia. Coordenadores municipais do Parlamento Jovem Minas Polo Triângulo estiveram reunidos em Uberlândia para o encontro técnico. Veja como foi. Os coordenadores do Polo Triângulo do Parlamento Jovem Minas foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Zezinho Mendonça. Após a abertura, os representantes das 14 cidades que compõem o Polo participaram de uma reunião técnica voltada ao alinhamento das ações desenvolvidas pelo programa. O encontro teve como objetivo realizar um diagnóstico das atividades, além do repasse de orientações pela equipe da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o fortalecimento das ações regionais do Parlamento Jovem. Hoje é o momento de reunirmos as 14 cidades do Polo Triângulo e receber a visita da Escola do Legislativo de Minas Gerais, lá da Assembleia Legislativa de Minas, para saber como que está o andamento do projeto, como que as cidades já estão organizando para dar o andamento para a primeira plenária municipal, que é o primeiro passo do projeto realizado nos seus municípios, e fazer essa integração de novidades, dicas, que a gente pode estar repassando uma conexão de ideias, de planejamentos que foram já efetuados e que ainda não foram efetuados. E o momento aqui é para estar discutindo, apresentando para as cidades quais são as novas ideias, as boas práticas que já foram realizadas. Estamos gostando muito do andamento do Polo esse ano. Nós somos 14 cidades e todas elas estão colaborando nos trabalhos em conjunto que a gente está fazendo. Um dos focos mais importantes que a gente está tendo aqui no nosso trabalho é fortalecer a identidade do Polo como uma região do Triângulo Mineiro. Então, a gente, além de fortalecer a identidade de cada cidade, a gente está fortalecendo a cultura aqui do Polo Triângulo e também nas atividades fortalecendo a união dos alunos, para a gente ter uma identidade de polo, quando a gente for para Belo Horizonte, levar nossas propostas, o polo ser bem representado, não só as cidades, mas o polo em si como uma união mesmo. Como é que está a participação dos alunos?
Os alunos estão muito empolgados, esse tema foi surpreendente, né? A inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergência. E esse tema tem surpreendido porque os alunos realmente estão engajados em mudar a realidade e a cultura, trazendo propostas para mudar a realidade de pessoas com deficiência e neurodivergência. Foi uma coisa que surpreendeu a gente, ver o jovem engajado nessas propostas. Eu tenho visitado algumas cidades, inclusive fiz uma oficina aqui em Uberlândia ontem e vi o tanto que os alunos estão interessados em trabalhar esse tema, trabalhar as propostas desse tema. O Parlamento Jovem Minas tem como tema inclusão da pessoa com deficiência e com neurodivergência. O programa é voltado para estudantes do ensino médio e promove formação política e cidadã por meio da vivência do processo legislativo. É a inclusão do jovem na política, o entendimento dele na democracia e para ampliar também assim, qual que é a importância de estar aqui dentro do papel da Câmara, deixar ficar mais próximo, né, da população, principalmente dos jovens que estão muito distantes de uma maneira geral. Vocês percebem que cada vez o jovem tem se interessado mais em participar desse projeto? Quando eles entendem o projeto, sim. E aí é muito bom porque há um engajamento muito próximo assim, e importante deles no parlamento. Em Uberlândia, a Escola do Legislativo realiza oficinas, palestras e atividades na Câmara Municipal voltadas aos estudantes participantes do programa. Em Uberlândia é positivo, né, o nosso trabalho, continuamos tentando mobilizar a sociedade, as escolas, para cada vez trazer mais alunos. Mas os que têm vindo, estão participando conosco, a gente vê assim, que são alunos bastante envolvidos e que realmente estão engajados em aprender sobre cidadania. Na reportagem especial sobre os bairros de Uberlândia, você vai conhecer a história do Roosevelt, considerado o maior bairro da região norte da cidade. O nome já chama atenção. O bairro Presidente Roosevelt leva o nome de um dos líderes mais importantes do mundo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Mas é em Uberlândia que esse nome ganhou vida em forma de bairro, hoje um dos mais populosos da cidade. O Roosevelt fica a cerca de 4 quilômetros do centro e é considerado o maior bairro da região norte. O bairro começou a ser desenvolvido ainda na década de 40 pelo arquiteto uberlandense João Jorge Cury, inspirado no modelo europeu. Diferente do padrão de ruas retas, foi desenhado com traçado circular e vias que se encontram em praças, criando uma identidade própria. Outro diferencial são os chamados largos, espaços mais abertos nas ruas que ajudam na circulação e também servem como pontos de convivência. Um dos principais símbolos desse projeto é a Praça Paris, ponto de encontro dos moradores para lazer e atividade física. Hoje, o local tem o nome oficial de Praça Clarinda de Freitas, mas continua conhecida pela população como Praça Paris. Aqui eu trago ele para jogar um pouco de bola, né? E eu faço uma caminhada, pego um sol, né? Por aí. Que é um ponto de encontro dos moradores do bairro. Ponto de encontro. A Praça Paris aqui, ela é a Praça do Roosevelt, que é oficial. E tem muito tempo que você mora no bairro? Já tem 38 anos, desde nascido. Você costuma vir aqui todo dia para treinar? Todo dia para treinar, exercitar, né? Faço calistenia, é o que eu mais gosto de fazer, né? É um ambiente muito bom para a família, né? Muito grande também e arejado, né? Que é totalmente aberto e é isso. Um dos pontos mais importantes da região é a Igreja São Judas Tadeu, localizada na Praça Lincoln e referência para os moradores. Ela foi construída em 1955 pelo casal Eupídio Aristides de Freitas e Clarinda de Freitas. A partir daí, o bairro foi se formando e crescendo junto com a cidade. Seu José Antônio Vieira tem 71 anos, mora no Roosevelt há 40 e conta que viu o bairro se desenvolver. Nossa, eu lembro tanta coisa aqui, esse bairro aqui tinha muito pouco asfalto, a gente, e a praça lá embaixo, lá, da Praça da Helps, aquilo lá era um campinho de bola, você entendeu? Um campinho de bola, que jogava bola lá, então é muita coisa que eu vi aqui.
Na época não tinha asfalto aqui não tinha nada não. Eu vi esse bairro crescer, evoluir. Nossa, ali onde eu morava, menina do céu, era muito triste. Era só poeira, terra vermelha, só poeira que eu morava ali por trás da igreja ali. Era muito sofrimento. Graças a Deus, hoje eu uso. É um bairro bom. Um bairro que ninguém quer sair daqui. Quem está aqui não sai, viu? No bairro tem o Poliesportivo Presidente Roosevelt, a Biblioteca Pública Municipal. Também estão, no Roosevelt, escolas tradicionais como a Escola Estadual Guilmar de Freitas Costa, também conhecida como Polivalente. O bairro também se destaca pelo comércio forte, supermercados, bares, restaurantes e diversos serviços movimentam as principais vias. A Avenida Cesário Crozara, antiga Avenida do Contorno, concentra grande parte desse movimento. Já a Avenida Paulo Roberto Cunha Santos, paralela à BR-365, reúne empresas e reforça a atividade econômica da região. Na área da saúde, o bairro conta com o iRoosevelt, que atende moradores da região e de bairros próximos. Mais do que um bairro planejado, o Roosevelt se destaca pela identidade própria, um lugar onde o desenho das ruas, a história e o cotidiano ajudam a contar uma parte importante do crescimento de Uberlândia. Eu amo o Roosevelt, de paixão, viu? Paixão, você fala com meus filhos do jeito de morar no Roosevelt. Confira agora um balanço das sessões realizadas em maio. Logo na primeira sessão do mês, 17 projetos foram encaminhados às comissões permanentes para análise dos vereadores. Durante a terceira reunião ordinária, foi aprovado o projeto que estabelece normas de transparência e proteção aos usuários dos pátios de veículos apreendidos no município. A proposta busca evitar cobranças indevidas e garantir mais agilidade na liberação dos veículos. As sessões também foram marcadas por homenagens e emoções de aplauso. A soprano berlandense Ana Hernandes recebeu reconhecimento do Legislativo pela trajetória artística no Brasil e em Portugal e realizou uma apresentação no plenário. Profissionais do Programa Municipal de Controle da Tuberculose também foram homenageados pelo trabalho desenvolvido em Uberlândia, reconhecido nacionalmente. Poder contribuir com projetos, estratégias e de busca ativa, monitoramento de pacientes, capacitações e ações que ajudaram Uberlândia a alcançar reconhecimento estadual e nacional é motivo de muito orgulho para mim. Ver nossa cidade sendo referência no enfrentamento da tuberculose demonstra que o serviço público, quando realizado com seriedade e compromisso, produz resultados reais para a população. Os vereadores aprovaram também o projeto que regulamenta o regime de previdência complementar dos servidores municipais efetivos. Ao longo do mês, mais de 20 projetos foram aprovados pelos vereadores. Entre os destaques está a renovação por mais 10 anos da Lei Municipal, que garante a reserva de 20% das vagas para pessoas negras em concursos públicos e processos seletivos da Prefeitura de Uberlândia. Aprovado o projeto 1153/26.
As sessões de maio também foram marcadas por homenagens a profissionais da enfermagem e a equipe do Serviço de Atenção Domiciliar do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, referência nacional em atendimento domiciliar. O Legislativo ainda reconheceu a equipe responsável pelo primeiro transplante de medula óssea halogênico realizado no Hospital de Clínicas da UFO, com a medula de uma doadora. O transplante de medula óssea, a história dele na UFO, começa há mais de 10 anos, com reuniões para a área física, para planejamento arquitetônico, até que a gente conseguiu fazer o primeiro transplante de medula óssea autólogo em 2020. E agora, por fim, o transplante halogênico, que é o de doador, né? São mais de 160 transplantes já realizados, mas o transplante de halogênico ele é um marco no sentido que a complexidade dele é tamanha e os riscos que envolve são tão grandes que a gente depende de uma estrutura melhor, de uma tecnologia melhor, um cuidado melhor, que a gente não estava preparado quando a gente começou em 2020. Né? Então, a gente realizou esse primeiro transplante em fevereiro, mas eu acho que a gente vai ter que atualizar essa meta, porque a gente já fez 4 e nós temos só 3 meses. Né? Então, assim, realmente a população precisa, são pacientes com câncer, pacientes com leucemia, que têm necessidade desse tratamento, e é impressionante como, uma vez que a gente começa a executar, essa demanda, né, que eu acho que é uma demanda reprimida, ela aparece, mas ao mesmo tempo a gente consegue ofertar esse tratamento para os pacientes que precisam. O Jornal da Câmara fica por aqui. Para saber mais, acesse câmarauberlandia.mg.gov.br. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.